Nessa semana, a morte do estudante Marcos Delefrate completou 10 anos, gente. Eu lembro dessa história, hein? Poxa vida, mas 10 anos já se passaram. O estudante Marcos Delefrate estava entre os mais de 20 mil manifestantes que foram às ruas para pedir melhorias no transporte público. O empresário Alexandre Chisato e a ex-namorada deixavam o supermercado em um carro blindado. A manifestação estava ali do lado de fora. Ele simplesmente avançou com o carro blindado em cima dos manifestantes. E lembro bem que naquele vídeo mostrava ele dentro do estacionamento, todo mundo saindo para um lado e ele quis sair para o lado em que tinha a manifestação. Pois é, gente, Delefrate e outras 12 pessoas foram atropeladas. No início do ano, a defesa do empresário pediu à justiça uma revisão criminal. A princípio, o empresário tinha sido condenado a 64 anos de prisão, mas no final de 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela redução e ele deve ganhar a liberdade condicional em dezembro do ano que vem. O pedido protocolado em fevereiro pelo Wagner Simões, advogado do empresário Alexandre Chisato, deve passar ainda pela análise do Tribunal de Justiça. Se aceito, o empresário que já foi condenado responderia por um crime considerado menos grave. Primeiramente porque ele agiu em legítima defesa e, se isso não for considerado, ao menos a gente quer que seja levado em consideração que se tratava de um homicídio culposo decorrente de um crime de trânsito. É uma das tentativas, né? A modificação da capitulação do delito, porque nós entendemos que não ocorreu um homicídio doloso. Ele não tinha intenção ali de matar ninguém. O que ele queria era apenas sair dali, porque o carro dele estava sendo atacado por aquelas pessoas que estavam em volta. Nós temos uma série de vídeos gravados que mostram que o veículo dele estava sofrendo várias pancadas. A perícia constatou que tinha mais de 40 marcas de escoriações no veículo e isso demonstra que ele estava em risco de vida. Então ele só tentou sair dali, a intenção dele não era matar ninguém. O estudante Marcos Delefrate estava entre os mais de 20 mil manifestantes que foram às ruas no dia 20 de junho de 2013 para pedir por melhorias no transporte público. O protesto, que exigia, entre outros aspectos, o passe livre para estudantes, já estava no final quando tudo aconteceu. Chisato e a ex-namorada deixavam o supermercado em um carro blindado. Ao contrário do orientado, o casal saiu do estacionamento por um portão que leva ao cruzamento entre as avenidas Professor João Fiuza e Adolfo Bianco Molina, topando com os manifestantes. O grupo tentou impedir que o carro do empresário avançasse. Algumas gravações mostram a multidão discutindo com o motorista. Irritado, Chisato acelerou e atropelou não só Delefrate, mas outras 12 pessoas. 4 delas tiveram ferimentos mais graves. Chisato fugiu sem prestar socorro às vítimas. O homem foi preso um mês depois do crime por homicídio doloso e 4 tentativas de homicídio. Alexandre Chisato de Azevedo deve cumprir de pena quase o mesmo tempo que o estudante Marcos Delefrate teve de vida, 18 anos e 8 meses. A princípio, o empresário tinha sido condenado a 64 anos de prisão, mas no final de 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela redução. Para a defesa, Chisato deve ganhar direito à liberdade condicional em dezembro do próximo ano. Mas para o Ministério Público, ele só deixa a cadeia em 2025 ou 2026. Nós estamos falando ou para a progressão do regime aberto, ou semiaberto, aliás, ou para livramento condicional. O regime semiaberto dá em julho de 2026 e livramento condicional em dezembro de 2025. O regime semiaberto ele estaria num regime de menor contenção, não estaria em liberdade, mas estaria num regime de menor contenção. Já o livramento condicional, ele vai para a rua, claro que tem que obedecer determinadas condições que vão ser impostas. Para a defesa, o empresário passará a cumprir pena em liberdade antes do previsto pelo Ministério Público, porque o cálculo que é feito pelo advogado de Chisato considera a possibilidade de remissão de pena. Agora, no final do ano que vem, ele já tem direito à liberdade condicional. Então, nós acreditamos que, com certeza absoluta, até o final do ano que vem, ele já tem a liberdade. Desde que foi preso, o motorista passou por 4 presídios. Durante a estadia em 2 deles,
o empresário prejudicou a progressão do regime ao cometer 2 faltas graves. Segundo o advogado, as punições foram aplicadas porque Ishisato recusou ser transferido de penitenciária por questões de segurança. Ele tinha receio de que fosse transferido para um lugar em que não fosse dado a segurança necessária para que ele não sofresse nenhum tipo de abuso e até podendo vir a ser morto. Então, ele queria uma garantia de que a transferência dele seria para uma penitenciária que existisse esse seguro. Porque, de fato, a maioria das penitenciárias, dos centros de progressão de regime, eles não têm essa ala de segurança. Então, ele ficaria muito exposto e isso poderia fazer com que ele morresse. Apesar dos recursos aplicados pela defesa para redução de pena e agora para redução da gravidade do crime, para o promotor de justiça Marcos Túlio Nicolino, não há dúvidas de que a primeira sentença é a que mais corresponde ao teor do caso. Nós aqui conseguimos a condenação dele e ele foi efetivamente condenado. Agora, o processo de execução corre em outra região do Estado com jurisdição diferente daqui. E é isso que acontece nesse país, né? Você tem o julgamento, você fica preso por um determinado tempo, mas tudo pode mudar, tudo pode mudar. A gente acompanha isso diariamente. Vocês estão vendo aí, apesar dele ter cometido as penalidades dele, o que complica a situação dentro da cadeia, né? Ou pelo sistema prisional, não, o advogado vai quebrando com brechas, vai quebrando com argumentos, e aí você vê como é que é. O Delefrate viveu 18 anos, capaz dele ficar só 18 anos preso, depois de ter feito tudo isso, atropelado um monte de gente. E eu lembro muito bem, ele teve a opção de sair pelo lado em que não tinha manifestação. Ele não quis. Isso foi amplamente divulgado naquela ocasião. Sabe, gente, para que esse tipo de coisa? Lamentável, né?